a nossa convidada de hoje é a Valda. Ela é lotada aqui no cartório eleitoral de Nanuque. O intuito desta entrevista será apresentar para os eleitores e a população geral de Serra dos Emorés a situação da Justiça Eleitoral e das eleições 2020 em tempos de Covid-19. Quais as medidas que o TRE-MG tem adotado para continuar prestando serviços aos eleitores, mesmo com a suspensão do atendimento presencial? E como está sendo o atendimento aos eleitores de Serra dos Emorés e Nanuque? Veja bem, desde o início da pandemia, foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral a suspensão do atendimento presencial, né? Não só aqui em Nanuque, tá? Essa medida foi determinada em caráter nacional. Todos os cartórios eleitorais do Brasil suspenderam o atendimento presencial, né? De modo que esse atendimento foi feito via internet. Então, nós recebemos muitos pedidos de transferência de título, de revisão do título via internet, tá? Essa foi a medida adotada. E aí, a lei eleitoral, a lei das eleições, a lei 9.504 de 1997, ela estabelece no seu artigo 91 que nenhum requerimento ele pode ser recebido, nenhum requerimento para transferência, para revisão, para novo alistamento eleitoral, por exemplo, aquele eleitor que completou 18 anos, que pela Constituição Federal de 1998 deve se alistar eleitor, o título é obrigatório. Então, pelo artigo 91 da Lei das Eleições, nenhum requerimento pode ser recepcionado pela Justiça Eleitoral 150 dias antes das eleições, tá? Então, o TSE regulamentando esse artigo, né, porque o Tribunal Superior Eleitoral ele tem uma função de regulamentar, de normatizar a lei. Ele estabeleceu que prazo é esse? 150 dias antes das eleições, considerando, claro, o calendário anterior. Essa data caiu no dia 6 de maio de 2020. Então, o prazo fatal, o prazo limite, a data limite que a gente tinha para recepcionar esses requerimentos, expirou no dia 6 de maio. Então, em razão da pandemia da Covid-19, a gente estava recebendo esses requerimentos pela internet, pelo e-mail do cartório, num primeiro momento, tá? E aí, 6 de maio foi a última data, o último dia que a gente pôde receber esses requerimentos. Então, quem não fez, por exemplo, uma pessoa votava na Bahia, né? O título dela era lá da Bahia, de Mucuri, por exemplo. E aí ela já estava morando aqui em Serra dos Emorés há 2 anos e precisava transferir esse título. Se ela não fez esse pedido de transferência até o dia 6 de maio, infelizmente, o cadastro fechou, que a gente chama de cadastro eleitoral, é um sistema próprio específico. A gente não tem mais como mexer nesse sistema, né? O sistema ele fecha automaticamente. E aí a gente não tem mais como mexer. Então, a gente não tem mais como mexer nesse sistema, ele só vai conseguir fazer esse pedido, esse requerimento de transferência depois das eleições, depois da apuração das eleições. E aí a previsão é de que o cadastro reabra em dezembro, tá? Nesse momento, a gente não tem mais como mexer no título de ninguém. Então, se porventura o eleitor vota na Bahia, se ele não conseguir, por exemplo, estar no seu domicílio eleitoral, agora nas eleições próximas, ele vai justificar o voto para não ficar em débito com a Justiça Eleitoral. Essa é a orientação que a gente tem que dar, porque nesse momento a gente não pode fazer mais nada. O cadastro realmente fechou, o sistema fechou e agora só reabre depois da apuração das eleições. Acerca do Título NET, sistema que passou a ser usado durante a pandemia de coronavírus para o cadastramento de eleitores, transferências, etc. Como o eleitor deve proceder até o resultado final? Existe algum risco dele não estar apto a votar? Porque ontem, eu passando aqui pela comunidade, uma pessoa me falou que o filho, entrou nesse sistema, fez o procedimento e agora gerou uma dúvida se ele vai ter condições de votar ou não nessas eleições 2020. Como eu estava dizendo,
Em decorrência da pandemia da Covid-19 e a suspensão do atendimento presencial determinado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o que acontece? A gente começou a atender esses requerimentos dos eleitores justamente pela internet. Então, o TSE já tinha essa ferramenta do Título NET, ela foi implementada para dar vazão a essa necessidade dos eleitores. Então, o eleitor que precisava transferir, o eleitor que completou 18 anos e é obrigatório, de fato, ele se alistar eleitor, fazer o título. Então, ele pôde se utilizar dessa ferramenta, o Título NET, né? Então, ele entrava lá no Título NET, ele juntava aquela documentação que era necessária, fazia selfie, muita gente ligava lá para o cartório, a gente orientava, junta uma foto da identidade, a foto do seu CPF, um comprovante de residência atualizado, tira uma selfie, né, junto do seu rosto, a foto da sua identidade, para a gente identificar que é você. E aí a gente fez a análise, lembrando daquela data limite a que eu me referi há pouco, dia 6 de maio, foi a última data, a data limite para que esses requerimentos poderiam ter sido formulados. Então a gente recebeu, para você ter ideia, nesse período de março, em que começou a pandemia, até dia 6 de maio, o cartório eleitoral de Nanuque, que aglomera as cidades de Nanuque e Serras Amarés, recebeu 300 requerimentos, via Título NET. E a gente teve o prazo até dia 5 de junho para fazer a análise de todos esses 300 requerimentos. Então a gente analisou um por um. Se a pessoa mandou os documentos certinhos, se mandou a foto, se mandou a foto da identidade, do CPF, do comprovante de residência, caso a caso, né? Então, por exemplo, se o caso era de transferência, a gente tinha que analisar se o comprovante de residência estava no nome do eleitor que estava pleiteando a sua transferência de domicílio eleitoral, se era dos últimos 3 meses, não podia ser o comprovante de residência mais atual. Para transferir, você tem que apresentar um comprovante de residência de 3 meses atrás, que é o que a lei exige. Então, desses 300 requerimentos que a gente analisou, que foram protocolados via Título NET, deixa eu dizer para vocês, 43 foram indeferidos. A resolução do TSE estabelecia o prazo de até 3 dias úteis para essas pessoas mandarem os documentos. Olha, nós, o cartório eleitoral, envidamos todos os esforços. A gente entrava em contato via WhatsApp, via e-mail, telefone. E a gente, fulano, olha, você não mandou tal documento, está faltando isso, está faltando aquilo. Enfim, desses 300 requerimentos, 43 foram indeferidos. E a gente publicou isso, né, no Diário da Justiça Eletrônico, a lista está lá, ficou disponível no cartório para análise de qualquer um, com o nome dos 43 requerimentos que foram indeferidos, justamente por conta dessa falta de documentos comprobatórios da situação. Como eu falei, cada caso é um caso, né? O alistamento é um caso, a transferência é outro caso, a revisão era outro caso. Então, essas pessoas que, infelizmente, tiveram seus requerimentos indeferidos por um motivo, na maioria dos casos, era por falta de documentos mesmo. Requerimentos que foram então, a gente não tem o que fazer, né? Então, principalmente transferência. Então, a pessoa não apresentou um documento, um comprovante de residência no nome dela ou no nome de um parente próximo, que ela pudesse comprovar o grau de parentesco, e aí, infelizmente, foi indeferido. Mas dos outros, fora esses 43 requerimentos que foram indeferidos, todos os outros que foram deferidos, eles vão poder votar normalmente, só não tem a questão da biometria, né, que é uma outra etapa que, infelizmente, por conta do atendimento presencial que foi suspenso, a gente vai coletar essa biometria no futuro, né? Está previsto para o próximo ano, a partir de março. O TRE ainda está estudando esse calendário, então a gente vai coletar essa biometria e vai chamar esses eleitores no futuro. Qual é a orientação? A gente estava fornecendo esses títulos que foram emitidos no arquivo em PDF, não é aquele título físico, aquele verdinho que todo mundo já está acostumado. A gente estava emitindo um arquivo em PDF, e aí essas pessoas estavam recebendo por e-mail, imprimem, e aí podem ter essa sua via impressa. Mas quem não conseguiu, pode baixar o aplicativo chamado E-Título, está lá na plataforma do Google Play, é um aplicativo levinho que você baixa no seu smartphone, e você baixa o E-Título no seu celular, e você tem a sua via digital do seu título. Tranquilo, normal, e aí você pode votar
lá na sua sessão eleitoral, apresentando lá o seu título. Ô, Valda, então, já que nós temos esse número aí de 43, né, indeferidos, para ele saber se ele foi indeferido, ele deve ir ao cartório eleitoral? Veja só, o e-título gerou um número de protocolo. Então, ele perdeu. Justamente que ele perdeu esse número protocolo. Do protocolo. Porque pelo número do protocolo ele conseguia acompanhar pela internet como é que estava o requerimento dele. E nesse caso, que ele perdeu esse. Então ele pode ligar para a gente lá e consultar para saber se ele entrou nesses 43 lá que foram indeferidos. Qual é o número? A gente divulgou lá a lista via edital, né? É o 3621 4866. 3621-4866. É o número do cartório. Então, ou por e-mail, manda um e-mail lá pra gente, porque se você teve o seu título e ele foi emitido, a gente manda a via em PDF, ou então baixa lá o e-título e aí a gente informa, tranquilo. Estava muito triste, porque realmente gerou o protocolo, ele plastificou esse protocolo, perdeu o protocolo e agora eu acho que é o primeiro voto dele. É o primeiro. Tem muita gente que fez o primeiro título, né? O que a gente chama de alistamento eleitoral. Né? A pessoa que tem 16 anos não é obrigatório, porque no Brasil, pela Constituição Federal de 88, o alistamento eleitoral é facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos incompletos. A partir dos 18 anos completos, aí já é obrigatório. E só lembrando, para quem tem 70 anos completos, o voto é facultativo, tá? Os idosos que já têm 70 anos completos não são obrigados a votar, só votam se quiser. Vamos lá para mais uma pergunta da nossa comunidade. Só pegando uma deixa, só para não esquecer, gente, de uma informação importantíssima. Ainda com relação a esses números de biometria do eleitorado, a gente aqui em Serra dos Aimorés, eu trouxe esse número, a gente tem 5.670 eleitores, esse dado atualizado em junho, né? Que a gente fechou, como eu falei, o cadastro fechou, a gente trabalhou aquele título até 5 de junho e a gente fechou esses números. 5.670 eleitores em Serra dos Aimorés, dos quais 3.354 já com biometria, perfazendo 59,15% de eleitores de Serra dos Aimorés com dados biométricos coletados, né? Então a gente já atingiu aqui quase 60% dos eleitores de Serra dos Aimorés com biometria coletada. Um número maior do que lá em Nanuque. A gente conseguiu um número maior que em Nanuque. Deixa eu fazer só mais uma referência importantíssima para os eleitores lá de Lagedão. A gente tem uma sessão eleitoral lá em Lagedão, olha só, importantíssimo, tem 29 eleitores lá da sessão eleitoral de Lagedão. Infelizmente, nessa eleição agora, essa sessão ela vai ser desativada, porque são 29 eleitores, a gente está com um número reduzido de urnas eletrônicas, todos os tribunais do Brasil. O TSE, infelizmente, não conseguiu licitar a tempo com essa pandemia, enfim, prejudicou em muita coisa, né? A economia do país, o TSE, infelizmente, não dispôs dos recursos necessários, não conseguiu licitar para fabricar urnas novas. O que é que acontece? Urnas, os modelos antigos, não vão poder ser utilizadas agora para essas eleições, então a gente ficou com um déficit de urnas eletrônicas e a gente vai ter que agregar algumas sessões, tá? Ou seja, vai reduzir o número de sessões eleitorais. Então, o TRE Minas sugeriu algumas agregações, de modo que 29 eleitores é muito pouco para justificar aquela sessão lá em Lagedão. O que é que acontece? A sessão de Lagedão, desses 29 eleitores, vão vir para a Câmara dos Vereadores aqui de Serra dos Aimorés. A Justiça Eleitoral vai disponibilizar um ônibus para trazer esses eleitores aqui para votar, aqui na Câmara dos Vereadores, com 2 horários. Esse ônibus vai ser identificado, evidentemente, vai estar lá, justiça à disposição da Justiça Eleitoral, para que os eleitores de Lagedão identifiquem esse ônibus, tá? Os 2 horários, agora, eu ainda não sei os horários, mas a gente vai divulgar a tempo esses 2 horários que o ônibus vai, ida e volta, tá bom? Só para que os eleitores lá de Lagedão fiquem cientes dessa situação, tá bom? É informação relevantíssima para que esses eleitores exerçam o seu direito ao voto e saibam que a sua sessão vai funcionar
na Câmara dos Vereadores. Maravilha, acho que uma notícia assim, relevantíssima. Mesmo. Isso. Ai, ô Valdo, eu acredito que você já respondeu, mas eu tenho que seguir o roteiro aqui. Sim, vamos lá. Os eleitores que não realizaram o cadastramento biométrico estarão impedidos de votar? Não, olha só. O TRE, ele estabeleceu um cronograma para que as suas zonas eleitorais façam um cadastro biométrico, né? De modo que Nanuque, a nossa 190 zona eleitoral Nanuque, que abarca Nanuque e Serra Zé Moraes, não entrou nessa relação de obrigatoriedade. Então, o cadastro biométrico aqui, na nossa zona eleitoral Nanuque e Serra Zé Moraes, ainda não é obrigatório. Como eu falei, Serra do Zé Moraes já está com 59,14% do eleitorado com a biometria coletada. Então, quem fez a biometria, maravilha, perfeito, ótimo. Os outros quase 40%, né, um pouco mais de 40% que ainda não fizeram, não tem problema. A partir de março do próximo ano, a gente volta, se Deus quiser, a fazer o recadastramento biométrico. E aí a gente vai trabalhar nisso, não tem problema nenhum, tá? Mesmo porque, gente, outra informação relevantíssima, a gente não vai usar a biometria nessa votação agora, nas eleições agora do dia 15 de novembro, tá? Isso já foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral por conta da pandemia da Covid-19, para evitar justamente utilizar a biometria, a propagação do vírus, né? Então, a gente vai votar naquele método anterior de assinar no caderno de votação, tá bom? Então, por esses dois motivos, a biometria que ainda não é obrigatória e a gente também não vai usar o sistema biométrico nessa eleição agora, para evitar a propagação do vírus. Então, não se preocupem. Quem fez a biometria vai votar, quem não fez vai votar, salvo se você tiver com algum problema no seu título. Por exemplo, se o seu título estiver cancelado, aí, evidentemente, você não vai votar. Como é que esse título pode estar cancelado, Valda? Olha só. A lei eleitoral, ela diz que se você não votou e não justificou em 3 eleições consecutivas, o seu título vai ser automaticamente cancelado. O que é que a lei entende por eleição? Cada turno corresponde a uma eleição. Então, por exemplo, vamos pensar. Se você não votou nos 2 turnos de 2018, cada turno corresponde a uma eleição. E aí você não votou na eleição de prefeito de 2016. Então soma 2016 e os 2 turnos de 2018, 3 eleições consecutivas. Seu título está automaticamente cancelado, então você realmente não vai votar. Não é porque você não fez a biometria, é porque você não votou e não justificou 3 eleições consecutivas, percebe? Então seu título foi cancelado. Então por isso você não vai conseguir votar. Agora perceba, você não votou e não justificou. Vamos supor, outra situação, 2018, os 2 turnos. Mas aí você votou na eleição de 2016, beleza. Aí vamos voltar para 2014, eleição de novo, eleições gerais, presidente da República. Aí você não votou um dos turnos lá de 2014, votou em 2016, eleições municipais, e não votou nos 2 turnos de 2018, de novo, eleições presidenciais. Seu título está cancelado? Tá não, porque você votou em 2016. Lembra? Então não houve as 3 eleições consecutivas, né? Tem que ser consecutivas para cancelar o seu título. Você não votou lá em 2014, votou em 2016, então essa que 2016 você votou, ela já quebrou aquela sequência das 3 consecutivas, percebe? Então não cancelou o seu título. Você está com a pendência. E aí o que é que a gente aconselha? Entra lá no site do TSE, imprime a guia de multa, tá? Você pode ir lá no site, entra na guia de multa. Cada turno, a multa corresponde a R$ 3,50. Você entra lá no site, imprime a guia de multa, ele gera automaticamente o valor. Por exemplo, se você não votou um turno só, a multa totaliza R$ 3,50. Se você não votou e não justificou duas eleições, 2 turnos, dá R$ 7,00. E aí sucessivamente, o sistema já calcula para você. Você imprime essa guia, você paga, onde é que paga essa guia? Detalhe, o convênio do TRE Minas é exclusivo com o Banco do Brasil. Nesse contexto de pandemia, o que é que o TRE fez? Se você não for correntista do Banco do Brasil, mas você tem conta, por exemplo, do Itaú, do Bradesco, da Caixa, de qualquer outro banco,
Você chega lá com o seu cartão de outro banco qualquer, desde que ele tenha a função débito, você consegue pagar com esse seu cartão de outro banco no caixa eletrônico do Banco do Brasil. O TRE já fez isso para facilitar a vida do eleitor, tá bom? Se você não tiver conta do Banco do Brasil, chegando lá no Banco do Brasil, no caixa eletrônico do Banco do Brasil, com o cartão com a função débito de outro banco, você consegue pagar. Mas só paga no Banco do Brasil. E aí você pagando essa guia de multa, em até 48 horas, a gente recebe a confirmação do pagamento dessa multa. Você não precisa ir no cartório eleitoral, a gente recebe pela internet a confirmação do pagamento dessa multa e a gente lança um código no sistema que vai dar baixa nessa multa. E aí você não fica mais em débito com a Justiça Eleitoral e aí não vai cancelar o seu título se você eventualmente deixar de votar e justificar 3 eleições consecutivas. Para facilitar a vida do eleitor, então a gente usa a tecnologia ao nosso favor, tá? Então o conselho que a gente dá, se você não tiver no seu domicílio eleitoral nessas eleições agora, justifique. Gente, tem um sistema também da Justiça Eleitoral, chama Justifica. Você vai lá na internet, tem um formuláriozinho, você preenche e não fica em débito com a Justiça Eleitoral. A internet está aqui para a gente usar ao nosso favor, usar essas ferramentas para facilitar a nossa vida, tá? Valda, sobre as eleições municipais 2020, eu acho que agora que, né, o pessoal tá aí. É importantíssimo. Já voltou? Vamos lá. Temos visto render muita especulação, além das notícias falsas sobre o adiamento e a realização do pleito eleitoral. Quais foram as principais mudanças nas datas das eleições 2020? E o calendário eleitoral? Estou fazendo todas as perguntas aqui, que você fica lá. Como os pré-candidatos agirão a partir de agosto até a data da eleição em 15 de novembro? Bora lá. Realmente, especulou-se muito se haveria ou não eleições agora, né, em 2020, em razão da pandemia da Covid-19. E aí, o Congresso Nacional, quem legisla no país, só ele poderia, de fato, alterar a data dessas eleições e como, de fato, alterou. Então, a gente ganhou 42 dias para fazer essas eleições, de modo que elas acontecerão no dia 15 de novembro. Uma data emblemática, data da proclamação da República, né? Não esqueça, então não tem nem como esquecer, data da proclamação da República, a gente vai ter aí a realização das nossas eleições. Então, com esses 42 dias que a gente ganhou para realizar o pleito, e adotar as medidas sanitárias de segurança, né, para tentar realizar o pleito da melhor maneira possível. Gente, a gente está vivendo uma pandemia que a nossa geração não conhece, né? A gente teve a gripe espanhola no início do século XX, tem mais de 100 anos. Então, a gente não conhece uma pandemia dessas proporções, tá? Por isso que a gente está sempre insistindo, vamos se cuidar, usar máscara, lavar bem as mãos o tempo todo, usar álcool em gel. Como eu falei, a gente não vai usar biometria nessa eleição justamente para evitar a questão da transmissão do vírus, que a gente sabe que é pelo contato mesmo, né? Manter o distanciamento social, a gente vai usar o apoio precioso, tá, dos profissionais de saúde, para tentar orientar a questão do distanciamento social, evitar os horários de aglomeração, isso é importantíssimo nesse momento. O Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa do presidente, o doutor Luiz Roberto Barroso, está sugerindo aí ampliar o horário da votação até às 20 horas. A gente sabe que a eleição vai das 8 da manhã até às 17 horas, então eles estão sugerindo aí ampliar até às 8 horas da noite, às 20 horas, para que o eleitor tenha mais tempo, né, para votar. Isso está em estudo, ainda não é oficial, tá bom? Existe essa possibilidade, existe. Enfim, o que é que a emenda constitucional 107 de 2020 foi aprovada e promulgada no dia 3 de julho de 2020 estabelece? Ela mudou o calendário eleitoral, né? Então, os senhores pré-candidatos e partidos políticos têm que estar atentos a essas alterações, principalmente, gente, por favor, nesse período de pré-campanha. Senhores, como eu disse, eu tenho dito, não queimem a largada.
Os senhores não são candidatos, os senhores são pretensos candidatos, são pré-candidatos. E nessa condição, os senhores têm que agir como tal e tomar todos os cuidados e agir conforme as cautelas legais, tá bom? Percebam, as convenções, os senhores serão escolhidos em convenções partidárias, cujas datas se darão do dia 31 de agosto próximo até o dia 16 de setembro. O que a gente da Justiça Eleitoral pede encarecidamente? Não deixem para realizar suas convenções na última data, para facilitar a vida de vocês e a nossa também. Sabe por quê? Vão providenciando a sua documentação. Gente, é assim, o registro de candidatura é um processo. E, como tal, ele tem que passar pelo crivo da Justiça Eleitoral. O candidato, o pré-candidato, para se tornar candidato, ele tem que demonstrar que ele é uma pessoa idônea, ele tem que apresentar todos os documentos que a lei exige, certidão de quitação eleitoral, certidão criminal de que ele não tem processos criminais que pesam contra si qualquer acusação, qualquer condenação, sabe, até de improbidade administrativa. Ele tem que ser uma pessoa idônea, ele tem que ser, o registro de candidatura dele não pode ter mácula. Então, a gente pede, encarecidamente, vão providenciando esses documentos, não deixem para a última hora. Sabe por quê? Porque a gente vai correr mesmo para julgar, a Justiça Eleitoral julga, né, esses registros de candidatura. O candidato, ele é um postulante, é um cargo público, né, ele vai, de fato, passar pelo crivo da Justiça Eleitoral e ele tem que apresentar esses documentos. Outra coisa que a gente pede, vocês têm que apresentar um número de telefone, porque, veja, agora a Justiça Eleitoral já conta com processo judicial eletrônico. Mais uma vez, a tecnologia é ao nosso favor. As comunicações, as citações, as notificações se darão primeiramente por WhatsApp. Então, os candidatos, os partidos, sabe, eles têm que nos fornecer lá no seu pedido de registro de candidatura um número de telefone com o qual a gente possa se comunicar. Você acha que isso não é relevante? Não, mas é. Lá na resolução do TSE, o primeiro instrumento que a gente vai usar para notificar os candidatos é o WhatsApp. E segundo, um e-mail por WhatsApp. É o endereço de e-mail, é uma coisa tão simples, mas vai ser o segundo instrumento com o qual que a gente vai utilizar para notificar os candidatos das decisões judiciais. Perceba. Então, a gente pede que esses documentos, vocês já corram atrás, já vão providenciando. E no que tange as ações dos pré-candidatos, não queimem a largada. O que não pode na campanha, também não pode na pré-campanha. Veja, tem um caso muito emblemático, Luizão, da senadora Selma, lá do Mato Grosso, que foi cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Moro de Saias, uma mulher que propagava, que lutava contra a corrupção, teve um mandato cassado. Por quê? Porque ela juntou dinheiro na pré-campanha, ela oferiu gastos na pré-campanha, tá? Ela elaborou jingles, vídeos, material de campanha, ainda na pré-campanha. Então, quando isso foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ficou comprovado que ela, de fato, gastou na pré-campanha. Então, o que não pode na campanha, muito menos na pré-campanha. Cuidado, a campanha eleitoral, aqui pelo nosso calendário, ele começa, a campanha eleitoral, inclusive na internet, começa no dia 27 de setembro. Mais uma vez, não queimem a largada. Isso é importantíssimo, tá? Porque se vocês começarem a fazer campanha agora, o seu registro de candidatura já pode ser cassado. Valdo, eu só queria fazer uma observação aqui, porque aqui na nossa comunidade, aqui em Serra dos Amorés, já é uma prática, né, dos partidos políticos sempre fazer as suas convenções no último dia, na última hora, na reta final, porque eles ficam esperando que determinados partidos possam se movimentar, né? Possa fazer aquela velha coligação, né? Então, a orientação é assim, que evite isso, né, de fato. A nossa orientação é que evite isso, porque, veja, os prazos da Justiça Eleitoral são muito exíguos.
exíguos que eu quero dizer, são muito curtos. Então, eles são contados em horas, tá? Então, a gente tem prazos muito curtos para julgar processos. Então, por favor, não deixem para a última hora. Até porque, como eu falei, a gente agora está usando o processo judicial eletrônico. Os advogados que estão me ouvindo agora sabem do que é que eu estou falando. Tudo vai tramitar no PJE. Então, a gente não vai receber processos físicos, documentos físicos. Esses documentos vão ser lançados no sistema, tá? Não deixem para a última hora, pelo amor de Deus, porque senão vocês mesmos não vão ter tempo hábil e vai prejudicar até o próprio julgamento da Justiça Eleitoral também, porque realmente os prazos são muito curtos. E quando você colocou a questão das coligações, lembrando que a Emenda Constitucional 97, lá de 2017, vedou as coligações para os cargos proporcionais, ou seja, para vereador não tem mais coligação, só lembrando esse pequeno detalhe, né? É possível a coligação para o cargo de prefeito, para as eleições majoritárias, para o cargo de vereador não mais, tá? A partir da promulgação da Emenda Constitucional 97, as coligações não são mais possíveis para o cargo de vereador, só para o cargo de prefeito, tá bom? Então, atentar muito para essa questão de providenciar já a documentação, né, o quanto antes, dessas certidões criminais na Justiça Federal, na Justiça Comum, que os candidatos que já conhecem essa prática, né, essa praxis, sabe, os documentos que eles têm que apresentar. Gente, eu estou mexendo aqui na máscara, mas eu já higienizei minhas mãos, pelo amor de Deus, viu? Todo mundo sabe que não pode estar mexendo na máscara, né? É porque quem usa óculos também sabe que... O pessoal reclama muito, né? Embaça demais. Então, eu estou mexendo aqui na máscara, mas eu já higienizei minhas mãos. O pessoal aqui do estúdio é muito cuidadoso, higienizou aqui também o microfone, tudo certinho, como manda o figurino. Então, percebam. A propaganda, como eu disse, a propaganda eleitoral só começa no dia 27 de setembro. Então, até o dia 26 de setembro, a gente fala em pré-campanha. E o que é que pode, respondendo aqui objetivamente a pergunta do Luizão, na pré-campanha, o que é que pode? O candidato, ele pode, o pré-candidato, melhor dizendo, ele pode lançar sua plataforma política, mas não pedir voto explícito, como já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, né? Por exemplo, vamos citar um exemplo prático agora da pandemia da Covid-19. O pré-candidato pode dizer assim, na sua plataforma política, o seu entendimento pessoal sobre determinadas questões. Exemplo, eu particularmente, Valda, sou favorável... Um exemplo, tá? Não é minha posição pessoal, enfim, eu sou um exemplo. Sentido figurado. Sim, eu sou, por exemplo, o José da Silva, pré-candidato a vereador. O José da Silva se diz favorável à reabertura do comércio. Eu, José da Silva, sou favorável à reabertura do comércio porque eu entendo que é melhor para a economia isso aqui. Até desse ponto que ele está dizendo a sua posição pessoal, tá, beleza. Só que ele diz assim, senhores comerciantes, votem em mim porque quando eu estiver no poder... Aí já é pedido explícito de voto. Aí já não pode. Vocês entendem a diferença? Sim. No primeiro caso, ele está colocando a sua posição pessoal como cidadão, sobre a pandemia, tudo. Aí pode. Mas a partir do momento que ele... Quando eu chegar lá, vamos supor que ele seja candidato a prefeito, quando eu chegar lá, se vocês me ajudarem, me colocarem lá, eu vou reabrir o comércio. Percebam. Aí ele já está explicitamente se colocando nessa condição de um candidato eleito pedindo voto para implementar esse projeto de governo. Aí já não pode. Isso aí é passível, sim, de cassação, até de impugnação do registro da candidatura dele, porque ele está fazendo pré-campanha, tá? Pedido explícito de voto e aí é vedado pela legislação eleitoral. Então, nós aqui na nossa comunidade só temos um turno mesmo, as eleições elas vão acontecer porque em novembro. Para prefeito, só existe segundo turno nas cidades onde há mais de 200 mil eleitores, o que não é o nosso caso. Maravilha. Tem uma pessoa que está nos acompanhando aqui, e ela mandou a pergunta as 2 vezes Sim. aqui, porque tem jovens que conseguiram fazer o seu título e não chegou ainda, e aí eu estou perguntando quando é que vai chegar? Não, então, é aquilo que eu falei, né? Quem solicitou por e-mail, a gente manda esse PDF, que eu falei, aquele verdinho que que a gente está acostumado, não vai sair, gente, tá? Não tem como. Né? Até porque a gente o atendimento presencial não está rolando, o cartório está fechado.
Então, a gente atende advogado, uma pessoa ou outra chega lá no cartório, a gente atende e tal. Mas o atendimento presencial em si está suspenso, ok? Então, se você solicitar por e-mail do cartório, zona190, @tre-jus, jus de justiça, jus.mg.br, a gente manda o PDF, se o seu caso não entrar naqueles 43 que forem indeferidos. Mas é como eu falei, a recomendação do TRE é que você baixe o aplicativo e-título, e aí você vai ter acesso à sua versão digital, tá bom? Mais uma pergunta. Vamos Não lá. existem regras muito fixas para a propaganda eleitoral via internet. Assunto palpitante. Vejo com muito importante a atenção a 3 questões: a liberdade de expressão, a privacidade das pessoas e o trabalho para que se evite a censura prévia. Como a Justiça Eleitoral vê esta questão virtual da propaganda política? Ainda mais agora nesse momento de pandemia, né? Olha só, gente, tecnicamente, a questão da propaganda eleitoral na internet, ela já está na Lei das Eleições, a 9.504/97, desde 2009. Né? O Congresso Nacional já legislou sobre essa matéria desde 2009. E isso está previsto lá na Lei das Eleições, os artigos 57A, 57I. E essa matéria concernente à propaganda eleitoral na internet, ela vem sofrendo alterações ao longo das eleições, até porque é um tema muito atual, né? É recorrente, é atual e precisa ser constantemente atualizado, né? Porque as ferramentas elas vão se modificando mesmo. Então, é natural que a legislação acompanhe a própria tecnologia, o avanço da tecnologia, beleza? Então, veja só, a mais recente, eu até trouxe para vocês, é a 13.488 de 2017, é a lei mais atual que alterou a lei das eleições, percebam. E a gente tem uma resolução do TSE, como eu falei, o TSE é quem regulamenta a lei eleitoral. Claro que o TSE não pode extrapolar aquilo que é legislado pelo Congresso Nacional, porque é função precípua, né? Primeira do Congresso é legislar. O TSE só pode regulamentar dentro dos parâmetros estabelecidos na lei, né? Então, veja, o TSE regulamentou essa questão da propaganda eleitoral na internet mediante a edição da Resolução 23.610, de 18 de dezembro de 2019. Porque a própria Lei das Eleições já prevê lá no seu artigo 105 que até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE pode regulamentar os prazos, o rito, enfim, a própria... tudo que diz respeito àquele pleito eleitoral, tá bom? Então, o TSE está dentro do seu âmbito de regulamentar, no âmbito de normatizar as regras pertinentes a cada eleição. Beleza. Gente, essa questão de liberdade de expressão é muito séria, que a gente está discutindo hoje, principalmente em época de propagação de fake news, né? A gente vai tratar dessa questão com mais vagar. Veja, a liberdade de expressão é um direito fundamental que está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. É um direito fundamental do cidadão. Só que nenhum direito é absoluto. Usando aqui um raciocínio de um jurista alemão chamado Robert Alex, como nenhum direito fundamental, nenhum direito em si, por si só, é absoluto, deve-se haver um sopesamento, uma ponderação para equilibrar esses direitos. Perceba, lá no artigo 5º da Constituição Federal, você tem o direito à liberdade de expressão lá no inciso 5, no inciso 9, mas lá no inciso 10 você também tem justamente ele positivando, dizendo que a liberdade no inciso 9 é livre a expressão de comunicação, independentemente de censura ou licença. A censura seria uma atitude prévia, né, de você impedir que determinado conteúdo seja divulgado. Imagine que você aqui como apresentador na rádio, você ter um conteúdo sendo antecipadamente
censurado, impedido de ser colocado no ar. Perceba, isso é censura. Ou licença, você tem o Estado autorizando ou não determinada postura, tá? Mas aí você tem lá no inciso 10, dizendo que também são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. E aí, como você vai equilibrar o inciso 9 e o inciso 10 do mesmo artigo, o artigo 5º da Constituição? Perceba. Então, nenhum direito é fundamental, gente, pelo amor de Deus. Então, não é você poder fazer qualquer coisa sob os auspícios da liberdade de expressão. Ah, não, eu vou dizer tudo o que eu penso, tudo o que eu quero, porque eu estou no pleno exercício do meu direito de liberdade de expressão. Não. Você pode exercer o seu direito de liberdade de expressão desde que a sua liberdade de expressão não viole a intimidade, a honra, a vida privada do outro. Tá? E aí a lei também vem na esteira do que dispõe a Constituição Federal, regulamentar, no caso das eleições, trazendo para a nossa seara, o direito de resposta. Né? Se você violar a honra, a dignidade, a vida privada de determinado candidato, ele pode ingressar na Justiça Eleitoral pedindo o direito de resposta e vai ser conferido a ele, sim, o direito de resposta. Tá? Justamente nesse entendimento, está lá no artigo 57D da Lei das Eleições, que ele vai, melhor, no artigo 58, que é o direito de resposta conferido ao candidato ou que se sentir lesado, né, dentro da sua intimidade, da sua honra, tá? Porque, como eu digo, gente, sempre, nenhum direito é absoluto. Então, não é, tudo é liberdade de expressão, não é, tá? Não é, pelo amor de Deus. Vamos tomar muito cuidado disso. E percebam, você pode ser responsabilizado na condição de candidato, mas outras pessoas... A gente vai tratar aqui no outro ponto, mais especificamente sobre isso, e eu vou trazer um detalhe bem interessante para vocês. Luizão vai chegar lá. E só para deixar claro uma questão do controle jurisdicional, só para fechar, o judiciário, no caso a Justiça Eleitoral, ela pode ser acionada, como eu falei, para retirar do ar, por exemplo, uma matéria jornalística, um conteúdo na internet que seja ofensivo. Então, mesmo se produzido na pré-campanha? Mesmo se produzido na pré-campanha. Porque lembra que eu falei há pouco? O que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. E tem uma questão interessante da propaganda eleitoral negativa. Porque às vezes você não está se promovendo. Eu sou o melhor, mas você pode produzir um conteúdo que vá de encontro, que vá denegrir o outro. A gente vai tratar no outro ponto mais especificamente sobre isso. Vou passar aqui duas questões. Então, não tem por que os pretensos candidatos a vereador demorarem a registrar suas candidaturas, uma. E a outra, provavelmente, não sei se ele é pré-candidato, ele fala assim, então não podemos fazer nada no momento, ou seja mais claro aí, quer dizer, ele é um candidato a vereador, e o que ele pode fazer agora? Nada, segundo ele, né? Não, veja bem, gente, tudo tem prazo e está na lei, né? Pelo amor de Deus. O registro de candidatura, quando eu disse para vocês irem providenciando os documentos, é para quando chegar a data que é estabelecido legalmente, tá? Vocês não estarem atrasados. Vamos muita calma nessa hora. Então, veja, as convenções, elas vão acontecer do dia 31 de agosto até dia 16 de setembro. As convenções partidárias, tá? O prazo final para o registro das candidaturas está aqui, ó. Prazo final para o registro das candidaturas. 26 de setembro. Esse é o prazo limite, é o prazo final, 26 de setembro, porque no dia 27 de setembro começa a campanha, inclusive na internet. Então, o que é que a gente pede? Não deixem para solicitar o registro da candidatura no dia 26 de setembro, que é o prazo final. Nós estamos conversando aqui com a nossa analista judiciária do TRE-MG, a Valda de Andrade Silva, lotada no cartório eleitoral de Nanuque, viu, comunidade? Valda que vai cuidar aí de todo o nosso processo eleitoral 2020. Então, assim, você que está nos acompanhando aí, fique bastante atento. Você que é pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito. Aqui na cidade a gente fala que tem até pré-candidato a vice, né? Existe toda essa especulação. Fique bastante atento aí nessas informações, tá bom? Nosso ouvinte está até falando assim, as convenções para vereadores que não precisam coligar, elas poderiam ser
realizado o quanto antes, dentro do prazo, né, da Justiça Eleitoral. Não, gente, vê só, convenção é uma data só, tá? A convenção, como eu falei, pela emenda constitucional 107/2020, ela vai do dia 31 de agosto. Gente, é porque eu estava passando álcool gel aqui, tá? Eu estava aqui bebendo uma aguinha e aí aproveitei para passar o álcool em gel mais uma vez, ó, álcool em gel aqui, inclusive fornecido aqui pelo pessoal da rádio, pessoal muito organizado, né? E aqui seguindo todos os protocolos sanitários, maravilha. E aí, respondendo, as convenções vão do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro, tá? O prazo final para registrar as candidaturas é 26 de setembro. E aí, a campanha propriamente dita, inclusive na internet, começa no dia 27 de setembro. Quando eu falei para os candidatos agilizarem os seus documentos e não deixarem para pedir o registro da candidatura no dia 26 de setembro, que é o último dia, perceba, a convenção vai do dia 31 de agosto a 16 de setembro. 16 de setembro, o cidadão foi escolhido na convenção como candidato daquela agremiação partidária. Por que ele vai deixar para pedir, né, o seu registro no dia 26? Né? Do dia 16 é o último dia das convenções. Aí vai registrar, pedir o registro só no dia 26? Né? Então vai um período. Vamos aproveitar para fazer logo, adiantar, né? Juntar esses documentos logo, tá entendendo? E aí, respondendo ao ouvinte, as convenções, elas acontecem na mesma data para aquela agremiação. E para todos os cargos. Não tem convenção para o cargo de vereador e para o cargo de prefeito, não, tá? Elas acontecem, aí quem vai definir, como a gente diz, é uma matéria interna corpórea, é o partido que vai decidir, eu vou fazer minha convenção no dia 31 de agosto, ou eu vou deixar para fazer no último dia do prazo, que é 16 de setembro. É uma matéria interna corpórea, a Justiça Eleitoral não vai interferir. Mas a gente, né, por uma questão de cautela, não deixa para fazer na última hora, percebe? E aí, quando eu falei da questão do registro, também não deixa para fazer na última hora, porque, vê só, uma questão interessante. Então, logo esse registro seja solicitado, é interessante porque em 3 dias aí já vai gerar um CNPJ para o candidato, e aí em 3 dias ele já vai ter a abertura da conta bancária, né? E aí, ó, dia 27 de setembro já começa a campanha e ele vai poder movimentar os recursos, gastos de campanha, percebe? Então a gente já vai agilizando, mas claro, respeitando os prazos. E aí a outra pergunta, o que é que não pode? Gente, pré-campanha, você pode, aqui no seu programa, imagino eu, que você tem entrevistado, né, os futuros candidatos. Estou aqui, eu de novo com a máscara, gente, porque está embaçando, tá? E aí você pode entrevistar, né, esses futuros candidatos, eles podem apresentar a plataforma política. Normalmente desde você... garantido a isonomia, né? A isonomia entre os candidatos, Exato. Você convida, eles vão apresentar as suas ideias como um cidadão. Lembra daquele caso que eu falei da pandemia, né? A ideia que ele tem sobre a pandemia, o que é melhor, o que não. Só não pode fazer pedido explícito de votos, e isso é pacífico na jurisprudência do TSE, tá? Foi aquele caso que eu citei do exemplo do, eu penso que abrir o comércio é melhor, beleza, mas aí vota em mim, porque se eu for eleito eu vou abrir o comércio, aí já não dá, tá? Se houvesse pedido explícito de voto, aí já não rola, não pode. É pacífico a jurisprudência do TSE nesse sentido, tá bom? Tem que ter muito cuidado com isso. Normalmente, na pré-campanha é isso, é você se apresentar como candidato, as suas ideias, a sua plataforma política, mas não pedido explícito de votos, isso é que está vedado pela legislação e a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. A criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet é fundamental para o combate às fake news, praga moderna, que assola a sociedade brasileira, especialmente em época de eleições. Como a Justiça Eleitoral vai tratar esta questão? Eu só queria fazer uma observação aqui, Valdo, antes de a gente se responder, porque principalmente no processo eleitoral anterior a essa foi uma questão assim, muito complicada aqui na nossa comunidade. A gente está orando a Deus para que nesse momento agora
as coisas possam mudar. Inclusive, eu falo na rádio aqui, eu falo, gente, está na hora da gente deixar essa velha política para trás, né? Está na hora da gente vir para uma discussão de fato, né? De ideia, um confronto de ideias, e não de fake news, né? É muito ruim você amanhecer o dia pela manhã, ir para as redes sociais e ver, né? Aquele monte de fake news lá. Gente, olha, essa questão de fake news é extremamente danoso para o processo democrático como um todo e para a vida das pessoas. Veja bem, eu particularmente, eu sou favorável, né, a esse projeto de lei. A gente sabe que ainda é um projeto de lei, né, já passou pelo Senado e foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, né, que é o projeto de lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, a famosa lei das fake news. Veja lá, no texto da lei, ela preconiza que... Eu percebo como sendo um avanço, porque ela preserva as disposições do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados. Veja, dados pessoais do cidadão. Mas ela aprofunda, ela avança no sentido de... E estou eu aqui com essa máscara de novo que embaça mesmo. O combate à desinformação. Veja, fake news, muitos especialistas da área de tecnologia da informação, eles não gostam muito dessa expressão fake news, até porque é um estrangeirismo, né? Fake news em tradução, numa tradução livre, seria notícia falsa. Mas perceba, a gente partindo da premissa de que uma notícia, ser notícia, não pode ser falsa. Ela pode ser fraudulenta, ela pode ser falseada. Mas se é uma notícia, a gente parte da premissa de que ela não pode ser falsa por si só. Seria, sabe, incongruência, né? Então, percebam, as fake news, usando esse estrangeirismo que já caiu, de fato, no nosso cotidiano, ela, por si só, é extremamente danosa. Eu lembrei, quem for mais antigo vai lembrar, não sei, Luizão vai me ajudar. Você já ouviu falar do caso da escola base? É uma escola, salvo engano, é lá do Rio de Janeiro. Isso foi um caso lá dos anos 90, quem for mais antigo vai lembrar. Acho que é do Rio de Janeiro. Inventaram uma história de que algumas crianças estavam sendo abusadas. Gente, só que depois se comprovou que não aconteceu. Você faz um linchamento virtual antes mesmo de qualquer processo, qualquer investigação pela polícia, né, pelo Ministério Público, e um julgamento pelo Judiciário. E aí você faz um linchamento inicial, a priorístico, e depois não tem mais volta. Foi o que aconteceu com esse pessoal. Então a escola fechou, eles faliram, e depois foi comprovado que não houve nada daquilo. Já teve caso, a escola base, a mentira... Exato, anos 90, como eu disse. Foi no ano de... Foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro? Eu não lembro do estado. Mas, gente, é porque esse caso... Em São Paulo, pronto. Foi um caso emblemático da escola base. Então, veja o que uma mentira... Quer dizer, não é de hoje. Esse caso é de 94. Então, veja o que uma mentira pode destruir a vida de uma pessoa. E tem caso também, é mais recente, de uma mulher que foi assassinada, foi linchada. E sim. Esse caso, vocês lembram? Já é mais recente. Inventaram uma mentira lá e mataram a mulher. Sabe? Foi linchada, a mulher mataram. É terrível, gente, pelo amor de Deus. O que é que a gente pede? Antes de você vê no WhatsApp, principalmente hoje o WhatsApp é o espaço de disseminação de notícias fraudulentas. A notícia falsa, ela pode ser falsa no todo ou em parte, ela manipula, veja como ela manipula o entendimento das pessoas, né? Então, por que eu concordo com a lei? Porque ela tende a responsabilizar as pessoas que deliberadamente, sabidamente, espalham essas notícias. Às vezes a pessoa nem sabe mesmo, na inocência vai receber sabe, aquele no zap da vida e espalha. Compartilhando, né? Qual é o conselho? Checa a origem, né? E aí, antes de compartilhar, pelo amor de Deus, sabe? Aí veja, voltando aqui para a seara do direito eleitoral, o que é relevante para nós? Sim. Tecnicamente, a gente gosta mais de falar em desinformação, né? Desinformação. Inclusive, a lei das fake news, que ainda não está lá na Câmara dos Deputados,
ela lá no artigo 4º, inciso 2, ela fala assim, o que é que vem a ser desinformação? Eu vou ler aqui para vocês. A desinformação é o conteúdo, em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, vejam vocês, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Isso aqui já foi decidido pelo STF. Se às vezes os humoristas, né, gostam de parodiar, enfim, isso aí não é fake news. Se tem esse intuito aqui só de fazer paródia e tal. Agora, claro, tudo também tem um limite, né? É aquilo que a gente estava falando agora há pouco da liberdade de expressão versus a vida privada, a honra e a intimidade das pessoas, tá? E aí percebo, nesse contexto da desinformação que a gente tende a justiça eleitoral a evitar que se veicule, é importante mencionar que no âmbito eleitoral foi aprovado em 2019 a Lei 13.834, quer dizer, que tipificou, criou uma figura típica, um crime, chamado denunciação caluniosa eleitoral, tá? Que acresceu o artigo 326A ao Código Eleitoral, que diz aqui, e aí eu vou ler para vocês. Importantíssimo, viu, gente? Pelo amor de Deus, em época de campanha eleitoral. Percebam, artigo 326A, Código Eleitoral, dá causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. Às vezes a pessoa inventa uma história, inventa que alguém praticou determinado crime ou infração, sabe que ele é inocente. Isso se chama denunciação caluniosa lá no Código Penal. Só que quando a gente vem para a seara eleitoral, isso se chama denunciação caluniosa eleitoral. Tem uma finalidade eleitoral, porque é praticada no âmbito da campanha eleitoral. Sabe qual é a pena para esse crime? Pena de 2 a 8 anos e multa, ok? Detalhe, a pena é aumentada da sexta parte se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Então, se você acha que vai ficar anônimo, você se usa do anonimato para ficar impune, muito cuidado, viu? A justiça, a polícia tem meios de descobrir quem está praticando esses crimes na internet, né? A Polícia Federal, principalmente, dispõe desses meios, ok? E aí, gente, tem interessante, quando se trata de fake news, é o parágrafo 3º desse artigo 326A. Incorrerá nas mesmas penas deste artigo, quem, comprovadamente, ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, aqui, fake news com finalidade eleitoral, divulga ou propala, né, que é propagar, por qualquer meio ou forma, o ato ou o fato que lhe foi falsamente atribuído. Veja, fake news com finalidade eleitoral. A pena, 2 a 8 anos e multa. Isso serve para o candidato e para qualquer cidadão que divulga qualquer notícia que ele sabe que aquela pessoa é inocente, mas muita gente faz isso. É aquilo que eu estava falando antes. Cuidado, viu? Liberdade de expressão tem limites. E isso é muito sério. E a gente da Justiça Eleitoral se receber qualquer denúncia, como eu falei, é conferido ao candidato o direito de resposta. A gente também, o juiz eleitoral pode determinar retirar do ar determinada matéria, determinada página na internet, você vê alguma denunciação caluniosa, tá? E a pessoa vai responder, além de pagamento de multa, tem a questão do crime. Isso é crime, gente. 2 a 8 anos é muito sério. Denunciação caluniosa eleitoral, e o parágrafo 3º, fake news com finalidade eleitoral. Inclusive, tem uma observação interessante. Esse parágrafo 3º da fake news com finalidade eleitoral foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Isso foi em junho lá de 2019. Aí o Congresso derrubou o veto. E aí
ela foi promulgada em novembro do ano passado. Então está valendo, viu? Foi vetada pelo presidente, mas aí o Congresso derrubou o veto, então a fake news com finalidade eleitoral está valendo. E a pena é alta, de 2 a 8 anos de multa. Aqui, Valda, no passado, eu acho que nós já avançamos bastante. Precisamos avançar ainda mais um pouquinho. Mas aqui no passado, antigamente, era assim, né? Tinha aquele showmício, no passado, e não pode, né? Mais, não a lei já proíbe. Tinha aquele showmício, então saía aqueles carros de som na rua, e aí o convite era assim: hoje fulano de tal vai falar da mãe, praticamente da mãe de Beltrano. Então o atrativo para o eleitor era falar mal do outro. Ele não se preocupava em apresentar ideias, propostas. Esse é crime contra a honra. Mas ficaria só... Sim. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Disse tudo, né, Valda? Disse tudo, gente. É isso aí. O que eu acabei de ler para vocês, o artigo 326A do Código Eleitoral, e aí já está na propaganda do próprio tribunal, tá certo? Inclusive o TSE ganhou o prêmio ano passado, né, do prêmio Inovari, justamente por conta disso, né? Essas veiculações que o TSE faz, o TRE reproduz, em relação às fake news, né? A preocupação do tribunal muito em relação a essas notícias falsas, porque como a gente acentua bastante, isso é grave, gente, isso é sério, levem isso a sério. E ainda em relação à propaganda eleitoral na internet, a lei das eleições veda propaganda paga na internet. Existe uma única exceção, tá? É o impulsionamento de conteúdo. Essa é a única exceção da propaganda paga na internet. Atentem para esse fato, porque o impulsionamento de conteúdo, o que é isso? Tipo, você contrata, você paga o Facebook para sabe aqueles conteúdos patrocinados, aquelas telinhas que aparecem lá no Facebook? Isso aí você pode fazer, contratar esse impulsionamento de conteúdo. Agora, sabe o que é que não pode? E isso aí o pessoal tem que atentar, é o disparo em massa. Sabe o que é? Isso, perfeito. Disparo em massa, são aquelas mensagenzinhas, aqueles robôs que a gente vê muito no WhatsApp, aqueles disparos em massa. Todo mundo recebe os spams, pronto, spam em e-mail, né? Porque o candidato também pode mandar mensagens por e-mail, desde que você tenha os mecanismos de desativação, né? Eu não estou afim de receber essas mensagens. E aí ele tem que disponibilizar para o receptor não receber, não quero mais receber, tá? E aí, detalhe, tudo tem que ser... como é que se diz, gratuito, tá? Como eu falei, a única possibilidade de propaganda paga na internet é o impulsionamento de conteúdo, que é aquilo que eu falei. Aí você contrata lá com o Facebook e aí aparece em destaque aquela tua propaganda lá na página do Facebook, né? Mas aí tem que prestar contas também. Perfeito. Isso é gasto de campanha, isso tem que constar necessariamente na prestação de contas, tanto do candidato quanto do partido, se for o caso de contratação desse impulsionamento de conteúdo na internet, tá? Tem que constar. Só um ponto que você falou da questão da prestação de contas. Gente, pelo amor de Deus, viu? Você tocou num ponto importante, a gente não pode esquecer, jamais. Prestação de contas, partidos e candidatos têm o dever de prestar contas, né? Sabe o que acontece muito? Chega gente lá no cartório eleitoral, um aspecto importante. Candidaturas femininas. A lei estabelece que um percentual de gênero mínimo, né? Gênero, porque, infelizmente, em que pese as mulheres serem a maior parte da população brasileira,
Em relação às eleições, ao aspecto eleitoral, infelizmente as mulheres são minoria, né? Poucas mulheres se candidatam. Mas, enfim, a lei estabelece um percentual de 30% para a questão de gênero. Então, não façam das candidaturas femininas uma passagem, ou aquelas famosas candidaturas laranja, que aconteceu nas eleições de 2018 e deu muito problema perante a Justiça Eleitoral. Todo mundo sabe disso, né? As candidaturas laranja, muito cuidado, pelo amor de Deus, viu? As candidatas femininas, candidatas mulheres, se vocês forem se candidatar para satisfazer aquele percentual de mínimo de 30%, de fato, se candidatem. Vocês têm direito a 30% do fundo eleitoral, aquele fundo especial de financiamento de campanha. Não é de passagem, não, tá? E depois converge lá para as candidaturas masculinas, não. É para a campanha de vocês. E isso a Justiça Eleitoral está muito atenta. As regras agora para essas eleições são muito, muito específicas, tá bom? Então, o percentual mínimo para ser, de fato, é recurso público, gente. Pelo amor de Deus, fundo partidário e fundo, o famoso fundo eleitoral, né, que é de 2 bilhões e 34 milhões agora para essa campanha. É fundo público e a lei determina que 30%, no mínimo, seja para essas candidaturas, infelizmente femininas, que são minoria, mas que de fato seja para essas candidaturas, tá? E detalhe, todo mundo tem que prestar conta. Candidato a gente vê muito no cartório eleitoral. Ah, eu pensei que o partido prestou minhas contas. Não. Cada candidato é responsável pela sua prestação de contas. O partido é responsável pela sua prestação de contas. Existe o sistema de prestação de contas eleitoral. Todo mundo vai ter que prestar suas contas até 15 de dezembro. Diplomação dos eleitos, 18 de dezembro. Todo mundo tem que prestar suas contas até dia 15. Todos os candidatos, prefeito e vice, apresentam uma prestação única, né? Mas os candidatos a vereador não vai esperar que o partido preste suas contas, não, viu? Você tem que prestar suas contas separadamente. Igual da minha esposa, ela é contadora, inclusive ela já prestou alguns serviços para alguns, que chegou aqui com CPF paralisado aí, né? Não, CPF é requisito para que até o candidato, né, tem que apresentar CPF, ele tem que abrir a conta, tem que ter o CNPJ que eu falei para abrir conta, para movimentar os recursos de campanha. Então, prestação de contas dos futuros candidatos a vereador é coisa séria. Seríssima, né? Seríssima. Inclusive, se você não prestar contas, você vai ficar... se não tiver as contas prestadas, você vai ter problemas sérios, podendo gerar até inelegibilidade, viu? Ter problemas sérios, e você não vai ter quitação eleitoral. Vai gerar problemas. Por exemplo, José apoia o candidato X e dissemina mentiras sobre o candidato Y. O candidato X poderá ser penalizado, já que a mentira sobre o Y pode favorecer sua campanha? Sim, se ele tiver conhecimento dessa mentira, ele for beneficiado, sim. Aí a legislação prevê, né, se ele tiver conhecimento e for beneficiado, sim. Mas para isso tem que haver a denúncia, né? Tem que haver a denúncia, né? E aí tem que ter provas robustas, tá? É aquilo que eu falei. Não é só falar, não, né? Veja só, você também denunciar dolosamente, colocar a justiça para trabalhar para nada, você colocar o aparato judicial para trabalhar por nada, não. Tem que ter provas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu até brinco aqui, Valdo, que nem sempre a vítima, quando chega lá, ela vai sair vítima. Tem hora que ela vira ré. Exatamente. Existem esses casos. Então, vamos lá. As entidades e empresas que realizarem pesquisa de opinião pública relativa às eleições de 2020 ou de candidatos para conhecimento do público devem registrar pesquisa junto à Justiça Eleitoral, certo, né? Uhum. No âmbito do cartório eleitoral de Nanuque, que também abrange Serra dos Amoréis, alguma pesquisa já foi registrada? E como funciona? Porque a gente ouve aqui na comunidade, fulano está fazendo uma pesquisa, Beltrano está fazendo uma pesquisa. Está liderando as pesquisas de intenção de voto. E ninguém tem resultado disso. Tudo mentira, gente. Mentira. Boa, Valdo. Tudo mentira, vê só. Gente, pesquisa eleitoral, ela tem rigor científico. E o que é isso? Ela é realizada por uma empresa que está previamente cadastrada no TSE, ou se não tiver, ela realiza esse cadastro.
ela tem um método científico a ser seguido. Essas pesquisas, elas estão liberadas a partir de 1º de janeiro do ano das eleições, tá? Isso é interessante. E aí essas pesquisas devem ser registradas. Existe um sistema específico, o sistema de registro de pesquisas eleitorais, que chama PESC-ELE. Está lá no site do TSE. Tudo, gente, hoje é na internet. Não tem isso, não. Qualquer cidadão pode acompanhar. Essas pesquisas, eu acho engraçado quando o cara diz isso, eu estou liderando as pesquisas. Que pesquisa, meu amigo, pelo amor de Deus. A pesquisa, para ser uma pesquisa, ela tem que ser registrada pelo menos 5 dias antes da sua divulgação. Sabe quando você está lá assistindo o jornal e aí o âncora vai lá e divulga, a pesquisa tem... aprovação. Não, tem um percentual para mais ou para menos. Pronto, aquilo ali é uma pesquisa, tá? Porque aquela pesquisa, aí ele diz, foram ouvidas não sei quantas mil pessoas no dia tal a tal, e ela tem um percentual de acerto para mais ou para menos. Pronto, aquilo é uma pesquisa, tá? Ela seguiu todas os requisitos para ser considerada uma pesquisa. E quais são esses requisitos? Olha lá, eles estão lá no artigo 33 da Lei das Eleições. A Lei 9.000, sempre menciona, né? Porque é a nossa Bíblia, digamos assim, para as eleições. 9.504/97. Quem contratou essa pesquisa? Quem foi que contratou? Foi um candidato? Aí, isso, inclusive, é gasto de campanha. Tem que estar lá na sua prestação de contas, moço. Valor e origem dos recursos expendidos, a metodologia, o período de realização da pesquisa, ok? O plano amostral, o sistema de controle, tem que estar tudo lá. O questionário completo, aí vai dizer o sexo, a idade, o grau de instrução, nível econômico das pessoas que foram pesquisadas, tá? Olha só, como eu falei, esses institutos de pesquisa, se eles não tiverem ainda cadastrados lá no site do TSE, eles se cadastram normalmente, ok? Esse registro, ele é totalmente eletrônico, está lá no site do TSE, ficam disponíveis por 30 dias. Não adianta você dizer, eu estou à frente das pesquisas. Mostre qual é o número da pesquisa, para a pessoa ir lá no site do TSE, no PESC-L, e consultar. Simples assim. Outra coisa, que eu acho importantíssimo a gente mencionar aqui. A divulgação de pesquisa fraudulenta, muita calma nessa hora, é crime. E esse crime, ele é punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil FIIs. Um FII deve estar o valor de R$1. Então... Mesmo se eu pegar, né, Val? Por exemplo, se eu estou aqui ouvindo hoje o nosso bate-papo aqui, aí eu crio na rede social lá um dispositivo lá falando que fulano tem tantos por cento, Beltrano... Sabe o que se chama isso? Isso aí se chama enquete. Enquete é diferente de pesquisa, gente. Enquete não tem rigor científico, tá? Enquete você pega um público e aí qual a intenção de voto? Você pretende votar em quem? Tá lá, ó. A enquete está prevista na resolução 23.600/2019 do TSE. E a resolução assim define a enquete, ó, tá lá, artigo 23, parágrafo 1º. Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral. Você não tem todo aquele rigor da pesquisa, que dependa da participação espontânea do interessado e que não utilize método científico para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa. Então, isso que você chama de pesquisa aí, moço, não é nada de pesquisa, é enquete. Detalhe, quando começar a campanha eleitoral, é proibida a veiculação de enquetes. Não pode mais, a partir do dia 27 de setembro, não pode mais veicular enquete. Se você quiser veicular uma enquete, até dia 26 de setembro você pode. Aí você pode ir lá na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, em quem você pretende votar. Criou lá, a pessoa se manifesta. Cria lá, não tem nenhum método científico mesmo, regra. É uma amostra, não tem regra, blá, blá, blá. A partir do dia 27 de setembro não pode mais. Está lá na Lei das Eleições, artigo 33, parágrafo 5º, tá? Enquete não pode mais estar vedada a partir do início da campanha eleitoral. Valdo, eu assim fiquei muito feliz. Queria deixar aqui o Alfa Studio, a Aimorés FM, o aplicativo, deixar o nosso e-mail à sua disposição para que você possa encaminhar toda a demanda do cartório eleitoral, para que possamos divulgar aqui para a nossa comunidade, porque
Isso sempre foi feito, né? Assim, o cartório eleitoral sempre nos encaminhou. Também, muitas vezes, pode solicitar, né, Cauã, se precisar gravar alguma mídia, né? Não tem custo nenhum para a Justiça Eleitoral. Sim. A gente está aqui para ajudar a nossa comunidade. E foi muito importante essa questão de Lagedão, né? Eu acho assim que foi muito legal, porque aí as pessoas agora já têm esse conhecimento, já vão começar a se organizar. Foi esclarecedor, eu adorei, eu amei, né? Queria te convidar mais vezes para falar de outras pautas, não só dessa questão eleitoral, mas eu vejo, por exemplo, quando você falou aqui em Serra dos Amorés, as mulheres ainda, nós tivemos aqui no passado uma participação constante de mulheres no Legislativo. Hoje nós não temos nenhuma representante no Legislativo. Poderíamos falar, independente dessa questão do TRE-MG, mas falar dessa discussão como um todo, né? Poderia vir em outro momento para um bate-papo, né? Gente, sério, eu realmente me sinto muito honrada pelo convite e pela reiteração agora do convite, o segundo convite, né? Dizer que a Justiça Eleitoral está à disposição para atender qualquer demanda, tá, gente? A gente está aqui para ajudar mesmo. E dizer, gente, que a desinformação se combate com informação. E informação de qualidade, tá? Procurem se informar pelos canais oficiais, tá certo? Quero reiterar, de fato, a nossa missão institucional, né? Enquanto... Estou eu aqui, gente, de novo arrumando a máscara, mas já passei aqui, de novo aqui, ó, o álcool em gel, sempre higienizando as mãos, pelo amor de Deus, tá? Sempre contando e agradecendo aqui o espaço, né, que nos foi cedido pela rádio, porque Nanuque, a gente já fez lá essa semana, né? Eu já dei entrevista na terça-feira e aqui agora para vocês, e reiterar essa nossa missão de sempre combater fake news, desinformação, com boa informação, com informação de qualidade. Procurem os sites oficiais para se informar. Pelo amor de Deus, não divulguem, não propaguem qualquer coisa, qualquer informação que vocês acharem assim destoante da realidade, sabe? Não, esse negócio aqui não parece ser muito certo, não. Eu vou checar. Tá? Não propaguem, porque aí, de fato, é um ciclo vicioso, né? E aí, de fato, a gente contribui com o processo democrático. Você quer ver uma fake news que foi propagada e fez muito mal para o processo democrático? Eu vou só para arrematar aqui, que as urnas eletrônicas, por exemplo, só eram usadas no Brasil, em Cuba e na Venezuela. Eu não sei o que é que esse povo tem com Cuba e Venezuela, mas, enfim, veja, não é que as urnas eletrônicas são usadas nesses 3 países. O processo eletrônico de votação, ele é utilizado em 35 países, inclusive em países desenvolvidos. Eu acho que nós, brasileiros, padecemos de um mal muito grande, sabe? É a história do vira-lata, né? A gente padece desse vício, desse mal, sabe, do vira-lata. 35 países no mundo inteiro usam processos eletrônicos de votação. E o Brasil avançou muito nesse sentido, né? Desde 96 a gente já usa as urnas eletrônicas e a gente tem avançado muito nesse sentido. Imagine vocês que hoje a gente consegue totalizar uma eleição em questão de horas, sabe? E a gente trabalha com muito afinco, gente, com muito denodo para que o processo eleitoral seja confiável, o mais legítimo possível. E os mesários, os valorosos mesários que trabalham conosco, sabem do que eu estou falando. Na última eleição que a gente teve aqui, faltou energia aqui em Serra dos Aimorés. A gente trabalhou com as urnas eletrônicas na bateria interna e tudo aos escuros. Assim, a gente trabalhou no escuro. Eu tive aqui, eu passei o dia inteiro aqui, o segundo turno, depois caiu um toró, uma chuvarada danada. Os mesários, nossa, agradeço a vocês, assim, de coração mesmo. Como a gente foi parceira, a gente trabalhou muito, muito. E a gente conta muito com o apoio de vocês agora, nessas eleições, agora dia 15 de novembro. Quero agradecer mesmo a vocês todos pela colaboração com a Justiça Eleitoral. E a gente trabalha sério, trabalha duro. As urnas são auditáveis, eu quero reiterar a confiabilidade no nosso processo eleitoral.
As urnas, a gente tem testes públicos de segurança, as urnas passam por isso o tempo todo. A gente convoca todo mundo quando a gente vai carregar as urnas, os programas, sabe? A gente sempre convoca a OAB, Ministério Público, partidos políticos, os presidentes dos partidos sabem aqui que eu estou falando, é sério. A gente convoca todo mundo para acompanhar esse processo de carga nas urnas. Os programas são todos elaborados pelo TSE, é tecnologia nossa, é brasileira, a gente tem que se orgulhar disso. Tá? É tudo nosso, entendeu? E aí o nosso processo é tão assim, referência, que o TSE recebe mesmo a visita de muitos países do mundo inteiro. Então, como eu falei, são 35 países do mundo, Japão, Coreia do Sul, Índia, alguns estados lá nos Estados Unidos também utilizam, não estou dizendo que eles usam as nossas urnas, eu estou dizendo que muitos países utilizam processo eletrônico de votação. A gente já emprestou as nossas urnas também para alguns países aqui na América Latina fazerem suas eleições, e o nosso modelo serve de referencial, né? O Brasil tem esse acordo de cooperação com outros países para transmitir esse conhecimento que a gente já adquiriu desde 1996. E só para finalizar, o nosso processo, foi feito um estudo lá na Austrália, em torno desses processos eletrônicos de votação, e a nossa votação, o nosso processo de votação eletrônico, de 0 a 100, ganhou uma nota de 74,1, esse estudo que foi feito na Austrália. Tá? Então, é reconhecido mesmo, mundialmente, como um processo a ser estudado. E a gente tem que se orgulhar que é uma tecnologia nossa. E a gente está aprimorando o processo para que seja cada vez mais confiável. As urnas são auditáveis, o processo é todo auditável, tem camadas de segurança, tá? E é cada vez mais aprimorado. A cada eleição, o know-how do TSE é posto à prova, né? Muitas universidades, quem realmente entende de tecnologia da informação pode aferir essa confiabilidade do nosso processo. Eu queria, de fato, agradecer mais uma vez e dizer que a Justiça Eleitoral está aqui para servir a comunidade e ao povo. E a democracia. Somos a justiça da democracia. Obrigada. Bom, Valda, para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem, então, para os nossos pré-candidatos aí aos cargos de legislativo e ao executivo, né? Para que eles possam dar o melhor de si nesse processo, né? Não queimem a largada agora nessa pré-campanha e sigam as normas. A gente tem a Constituição Federal, que é a lei maior, a lei fundamental. A gente tem a lei das eleições, a gente tem as normas do TSE, certo? E que vençam o melhor, tá? Que a população, por favor, não se utilizem de notícias fraudulentas, não se utilizem de artifícios, né? Espero que ninguém faça isso, né? Para não tentar ludibriar, de fato, a mente dos eleitores, para que os eleitores façam a melhor escolha possível com base em informação. Não se utilizem de desinformação. Nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que essa é a melhor mensagem a ser deixada para todo mundo. Obrigada.